Altamira 61. Notas. Agora está gravando, tá? Professor, E pode falar? uma pergunta, Marcela. Na amniocentese, você sabe como ela é feita? É através do colo do útero ou é pelo abdômen? Eu não sei. Você pode fazer pelo abdômen, né? É claro que você faz a amniocentese hoje usando ultrassom. Quer dizer, com ultrassom, você tem a certeza que na sua amniocentese você não vai introduzir no embrião, você não vai introduzir na placenta. Então, você usa ultrassom e aí você pode ir pelo abdômen da paciente, fazer a entrada até a cavidade amniótica usando o ultrassom. O ultrassom é que te dirige nessa viagem. Mas eu dizia a amostragem de velocidades coriônicas. A amostragem de velocidades coriônicas, que também você faz uma punção e pega, é claro, usando ultrassom, você pega um pouco de velocidade coriônica também para estudo genético, que são muito importantes em algumas patologias genéticas. E uma coisa usada na embriologia, que hoje é muito importante, que é a cirurgia fetal. Ou você faz através da histerotomia, ou usando a videoendoscopia, né? A histerotomia, você abre a paciente, abre o útero, abre a cavidade amniótica, e coloca de lado o líquido amniótico, faz a cirurgia, fecha o líquido amniótico, põe lá o líquido amniótico de volta, fecha a cavidade amniótica, põe o líquido amniótico de volta. E na videoendoscopia, você introduz apenas instrumentos que atravessam e chegam ao embrião. A cirurgia fetal hoje é uma das coisas que evoluiu muito na embriologia. Imagina, por exemplo, o embrião, com lábio leporino unilateral. Uma imagem, uma hipótese. E imagina nascer essa criança e a mãe ver essa criança com lábio leporino. Então, você, através da videoendoscopia, você opera esse lábio leporino. E a criança nasce sem o lábio leporino, e o que é mais importante, nasce sem nenhuma marca. Porque quando você faz uma cirurgia dessa, não ficam cicatrizes no embrião. Na embriologia, as cicatrizes todas se resolvem. Então, a mãe tem uma criança sem o lábio leporino e sem cicatriz. Olha que maravilha. Então, a cirurgia fetal é hoje uma coisa muito importante. Está aqui uma imagem de varredura que eu falei que nós usamos, né? Eu me lembro de ter mostrado, quando eu falei de orelha, eu mostrei essa varredura. Olhem aí a ultrassonografia transvaginal, que se faz muito, tanto a transvaginal quanto a outra, a abdominal. E a ultrassonografia começa nos diagnósticos desde lá do início, e durante toda a evolução do embrião, a ultrassonografia hoje é uma maravilha. Eu me lembro
e eu formei em dezembro de 67, vocês nem estavam nesse planeta ainda, e eu, quando formei, eu já usava, eu como obstetra, já usava os ultrassonografistas para me ajudar, dando diagnósticos ultrassonográficos. E eu me lembro bem que viam imagens borradas, horríveis. E a ultrassonografia parece que fazia uma mágica com aquelas imagens e dava diagnósticos brilhantes com aquelas imagens que eram terríveis para mim como obstetra, sem experiência da ultrassonografia. Mas não tem nada a ver com a outra ultrassonografia de hoje, que são imagens maravilhosas, né? Não aquelas que eu me lembro dos meus primeiros anos de obstetra. Aqui o estudo histológico, imagine uma punção feita numa vilosidade coriônica, sai uma imagem como essa, e o sujeito pode fazer um estudo, já que ele tem o material, fazer um estudo genético perfeito. Jovens, vamos discutir um pouquinho, e eu teria que dizer que a nossa aula de hoje é de teratologia, estudo das patologias embrionárias. Agora, antes de começar, eu vou ter que confessar a vocês o nome real da teratologia quando ela cresceu, quando ela nasceu, que hoje ainda se usa teratologia. Mas quando ela nasceu, o significado dessa palavra era estudo dos monstros. Olha que coisa horrível, né? Estudo dos monstros era teratologia, né? Mas hoje vocês vão usar teratologia e esqueçam dessa minha informação antipática que teratologia significa estudo dos monstros. Significava, né? Hoje a gente já nem pensa nisso. Vamos falar em anomalias congênitas. Quais são? E eu botei aqui macroscópicas, a que vocês estudaram comigo. Eu mostrei muita anomalia congênita, muita malformação congênita macroscópica. Foi o que eu mostrei a vocês. Mas existe também no estudo das patologias embrionárias as anomalias microscópicas. Existem também os erros inatos do metabolismo. Existem também as perturbações da fisiologia. E eu botei como quinto item uma coisa que se usa, que se vê, que é o retardo mental. Pode não ter nenhuma imagem macroscópica, mas o retardo mental é uma patologia embrionária. Outra coisa que eu não falei nas aulas, e eu vou aproveitar agora, para falar dos agentes teratogênicos. Quais são os agentes que levam à teratogenia, que contribuem para patologias embrionárias? Radiações ionizantes, né, que são terríveis, que são preocupantes, né? Substâncias químicas que, agindo sobre a paciente, podem chegar ao seu concepto, agentes infecciosos, né? Quantos agentes infecciosos, eu me lembro de ter mostrado, rubéola, vários agentes que levam à patologia embrionária. Fatores nutricionais. Isso pode não parecer a vocês que seja uma coisa séria, mas é séria. É aquela paciente, vamos imaginar, aquela paciente tão preocupada com a beleza física, que é tão irresponsável, que durante a gestação ela faz aquelas alimentações para não engordar, aquelas alimentações pouco proteicas, aquelas alimentações pouco nutricionais para se manter magrinha, bonitinha, e ela
cria um fator nutricional gravíssimo para o seu concepto. Ela não dá material proteico para ele completar a sua morfogênese, né? Claro, fatores nutricionais, eu falei só dessas dietas horríveis que alguém pode fazer. Mas existem outras coisas que levam a fatores nutricionais. Imagine aquela mulher que tem uma verminose enorme e que não faz o pré-natal, que ninguém trata aquela verminose. E aquela verminose rouba a proteína dela. E ela, então, tem pouca proteína para dar para o seu conceito. Esse não deixa de ser um exemplo de fatores nutricionais. Reações de autoimunidade. É triste, é difícil ver, mas, infelizmente, algumas mulheres fazem uma imunidade em relação ao seu conceito. E aí eu chamei de reações de autoimunidade. Olhem, esse item, com certeza, alguns de vocês, com certeza todos vocês, já ouviram falar de mulheres com idade grande que pelo aumento dessa idade materna, elas ou não conseguem engravidar. Se lembram? Na aula de fecundação, eu falei a vocês que para que se lembra o blastocisto, aí começam as divisões blastoméricas, e é necessário que a mulher tenha no seu ovócito, daqui a pouco o ovo, que ela tenha um material que estimula a multiplicação celular. Se ela não tiver isso, por exemplo, porque é uma idosa, ela não consegue nem fazer o seu concepto. Tá? Então, e outra hipótese, vamos imaginar aquela mulher já de idade que seu útero já está mal vascularizado. Tá? Então, existem vários fatores vinculados a uma idade materna avançada que levam a patologias. Levam muitas vezes ao abortamento que não é feito à força, né? É um abortamento espontâneo, mas levam, às vezes, a patologias embrionárias. E eu vou terminar esses agentes teratogênicos falando de qualidade do leito placentário. Se lembram? A placenta se constrói por uma parte do concepto, mas a placenta tem uma parte que é materna, que é do endométrio materno. Se esse endométrio for desqualificado, por exemplo, hormonalmente, se esse endométrio for pouco vascularizado, se lembra no endométrio eu falei de uma vascularização muito rica, de capilares muito multiplicados, imagine se não for tão assim. Esse leito placentário vai ser tão ruim, aí a placenta começa a crescer para buscar mais vascularização, mas às vezes, mesmo crescendo muito, o leito placentário é tão ruim que leva a patologias no conceito. E eu botei aqui como um agente teratogênico tendências familiares. Por exemplo, na embriologia das extremidades, há muitos casos relatados de mulheres que têm crianças que nascem com sindactilia. Se lembram daqueles dedos com aquela membrana prendendo? E eu já vi famílias que, até por razões genéticas, aquela patologia genética de sindactilia se repete em vários membros da família. Isso é um agente teratogênico. Minha gente,
Vamos, então, veja como é que nós estamos de alunos. Hoje não estamos muito bem, não tem tanta gente assim. Mas vamos lá, vamos dar a aula aos que estão aí. Ah, Oi, pode falar. professor, Sim? eh, aquelas patologias mais comuns que a gente vê na gestação, como diabetes gestacional, hipertensão, elas entram aonde? Olha, filha, é, essas patologias levam a danos da gravidez, que podem levar a danos no embrião. Eu não botei como importante porque elas são mais importantes para a mulher, no sentido de que uma paciente diabética, né, vai ter N problemas, uma paciente hipertensa pode chegar até a ter óbito pela hipertensão, pode chegar a ter patologias próprias da hipertensão na gravidez. Mas, normalmente, essas patologias não levam tanto a danos, a patologias genéticas, a não ser, por exemplo, um concepto com aumento, no caso, por exemplo, de uma paciente diabética, ela pode ter um concepto grande demais, né? Eu já vi diabetes É, ter, exatamente nisso que eu pensei, um bebê pig ou gig. mas aí não é no sentido de uma patologia genética, né? Quando eu falei em patologia genética, eu quis dizer aquela patologia de extremidade, de face, de digestivo, de respiratório, de circulatório. Normalmente, isso dá danos à mãe e dá danos ao concepto, mas não como patologia embrionária. Aquele bebê grande de uma diabética, ele pode ter todos os sistemas normais, tá? Ele pode até já ter algum dano de diabetes, né? Sequelas da diabetes materna, mas ele não Sim, tem aquelas patologias que eu descrevi em aula, entendeu? É isso que eu quis dizer. É a mesma coisa da hipertensão. A hipertensão pode levar até à morte fetal, né? Uma paciente hipertensa que não corrige a hipertensão na gravidez, ela pode morrer pela hipertensão e ela pode ter a morte do seu concepto, que a vascularização dela é tão ruim que ela faz um leito placentário tão ruim que leve à morte. Mas é, é, eu não vejo descrito na literatura isso gerando patologias embrionárias. Por isso que eu não coloquei ali. Mas vamos lá. entendi, obrigada. Vamos lá, então, falar nas patologias. Quais são as patologias que nós podemos ter? Então, eu botei patologias que fazem uma interrupção do desenvolvimento. Olhem aí, se lembram? Lábio leporino unilateral. Não sei se aqui tem também uma fenda palatina, não dá para ver. Mas vamos dizer que seja só um lábio leporino. Isso é uma interrupção do desenvolvimento. Aquele processo nasal medial que deveria se juntar ao processo maxilar não se juntou. Houve uma interrupção do desenvolvimento. Olhem aqui eu botei uma patologia maior, lábio leporino bilateral, né? Vai levar a uma interrupção do desenvolvimento. Olhem aqui, essa criança, quando os dois nasais mediais se fundem para dar aquela parte central do nariz e o filtro do lábio, nesse caso aí não se juntou. Quer dizer, os dois processos nasais mediais, direito e esquerdo, tiveram uma interrupção do seu desenvolvimento. Olhem, se lembram, eu me lembro de ter trazido essa imagem para vocês, uma imagem bem feia, de uma criança com fenda nasolacrimal mais lábio leporino bilateral. Isso é uma interrupção do desenvolvimento. Se lembram? Anencéfalo, me lembro de ter discutido com vocês anencefalia, não cresce. Se lembra aquele, no embrião, aquela parte central no crânio
que deveria se fechar, né, que não se fechou. Houve uma interrupção do desenvolvimento, anencefalia. Agora, interrupção do desenvolvimento. Agora eu vou falar em hiperplasia, aumento do desenvolvimento. Vamos lá? Se lembram? Os placóides visuais aparecem na lateral e crescem para cima e para frente, e acabam nos nossos olhos. Essa criança houve uma hiperplasia do desenvolvimento, tá? Então, aqueles dois placóides visuais se juntaram num único, né? Então, esse é um cíclope. Então, houve uma hiperplasia do desenvolvimento. Da mesma forma, nessa criança, o nariz, se lembram? Nasal medial, nasal lateral, nasal medial, nasal lateral do outro lado, se juntam e davam o nariz. Nessa criança, tudo cresceu e deu essa probóscide, que alguns erroneamente chamam de tromba, não é tromba aí, né? É apenas probóscide. A probóscide foi uma hiperplasia do desenvolvimento daqueles processos nasais. Olha aí outro cíclope com uma probóscide enorme, uma probóscide e o olho ciclópico. Isso aí é natimorto. Eu já posso chamar isso de cíclope. Na verdade, o cíclope seria quando juntam os dois olhos. Esse teve uma hiperplasia do desenvolvimento, mas não chegou completo a formar uma ciclopia. Mas já chamam de ciclopia. E tem também uma probóscide aqui. Isso é uma hiperplasia do desenvolvimento. Um minutinho só. Vamos lá? Essa criança, se lembram? A língua vem do primeiro arco. Essa criança teve um aumento da língua, teve uma macroglossia. Isso é uma hiperplasia do desenvolvimento da língua. Agora vamos para o inverso da minha conversa. Hipoplasia. Cresce menos. Então, se lembram? Na aula de extremidade eu mostrei meromelia, ou também chamada focomelia. A meromelia, houve um pequeno crescimento nessa criança que vocês estão vendo dos membros superiores. Houve uma hipoplasia do desenvolvimento, uma meromelia. Olha, essa criança tem uma meromelia quadrilateral. Essa criança tem uma hipoplasia do desenvolvimento. Essa criança não se formou o olho, anoftalmia. Então, essa criança teve ela teve uma hipoplasia do desenvolvimento do olho, uma anoftalmia. Agenesia de estrutura. A genesia não se formou. Eu falei de hiperplasia, eu falei de hipoplasia do desenvolvimento. Agora eu vou dizer que não se formou uma estrutura. Agenesia de estrutura. Olha aí, essa criança tem uma amelia dos membros superiores. Não se formaram os membros superiores. Essa criança tem uma agenesia de uma estrutura que é o membro superior. É uma amelia, me lembro de ter mostrado essa patologia e mostrei essa criança para vocês. Amelia quadrilateral. Essa criança, ela chama atenção, né, faltam os membros superiores e faltam os membros inferiores. Minha gente, isso que vocês estão vendo não é um natimorto, é uma criança viva. Uma amelia
quadrilateral. Estou falando em agenesia de estrutura. Algum de vocês, olhando essa imagem, está conseguindo ver o conduto auditivo externo desse indivíduo? Né? Então, não se formou o conduto auditivo externo. Isso é uma agenesia da estrutura do conduto auditivo externo. Minha gente, malformações de origem genética, existem muitas malformações de origem genética, né? Eu vou trazer aqui, por exemplo, essa. Vejam bem, essa menina tem uma patologia genética. Essa patologia genética levou que esses processos nasais mediais dela não se fundissem completamente. Vocês estão vendo que ela tem os processos nasais laterais. Olhem aqui, nasal lateral. Porém, os nasais mediais dessa menina não estão fundidos, tá? Então, ela tem uma patologia genética que gerou uma patologia embrionária de face. Esses dois irmãos aí têm uma síndrome do primeiro arco. Estão vendo as orelhas, estão vendo a mandíbula pequena. Elas têm uma síndrome do primeiro arco. Mas não é coincidência, não. As duas têm essa patologia porque é uma patologia genética que gerou essa síndrome do primeiro arco. Fusão de órgãos é outra coisa que pode acontecer. Um minuto aqui. Fusão de órgãos. Olhem aqui, se lembram? Na aula de urinário, foi lá no primeiro semestre, eu mostrei esse rim, né? Esse rim que, na sua borda basal, o rim direito e o rim esquerdo se fundiram, tá? Isso é uma fusão de órgãos. Falta de fusão agora. Falta de fusão. Eu mostrei fusão e agora falta de fusão de estruturas. Se lembram? Onfalocele à esquerda de vocês, gastrosquise à direita de vocês. O que é? O que é a onfalocele? Se lembram? Aquela parede abdominal não se fundiu na onfalocele, também na gastrosquise. No caso da onfalocele, foi a nível da cicatriz umbilical. Na caso da gastrosquise, pode ser abaixo da cicatriz, à direita, à esquerda, acima. No caso aqui, desse meu exemplo, está abaixo da cicatriz umbilical. Mas houve uma falta de fusão. Se lembram? As somatopleuras não se fundiram. Aqui um exemplo de gastrosquise, onde a somatopleura não se fundiu a nível de abdômen, nem a nível de tórax. Eu estou vendo duas patologias aqui. Estou vendo gastrosquise e estou vendo aqui coração ectópico, ectopia cordis. De novo, a imagem da esquerda é uma gastrosquise, um natimorto. Depois, alguém suturou ali para fechar aquela bolsa. E na imagem da direita tem as duas coisas. Tem uma gastrosquise e tem uma ectopia cordis. Dá para ver que tem uma ectopia cordis. E aqui embaixo a gastrosquise. Onfalocele. Vocês viram isso? Olha essa onfalocele antes da cirurgia. Uma criança viva. Imagem esquemática que eu dei na aula, como é a onfalocele. Outra coisa, persistência de uma estrutura temporária. Persistiu uma estrutura temporária.
Se lembram? Aula de embriologia das extremidades. Vejam, olhem só a parte de cima por enquanto. A E. Agora olhem na parte de baixo a imagem K. O que é aquilo? Persistiu uma membrana digital. Se lembram? Sindactilia. Eu falei em sindactilia. Era a persistência de uma estrutura temporária. Estão vendo aí? Aqui tem duas patologias, eu mesmo ter dito em aula. Tem uma sindactilia entre o segundo e terceiro dedo, e no primeiro, segundo e terceiro dedo tem falta de higiene. Mas, muito bem, mas entre o segundo e o terceiro dedo, vocês estão vendo uma sindactilia. Houve persistência de uma estrutura temporária. Aquela membrana entre os dois dedos tinha que ter sumido. Persistência de uma estrutura temporária. A imagem para vocês que está à direita, normal. Nesse mesmo indivíduo, a imagem que está à esquerda de vocês tem sindactilias aí. Vocês estão vendo que os dedos, segundo para terceiro, terceiro para quarto, quarto para o quinto, manteve-se aquela membrana. Além disso, essa mão cresceu pouco. Além de não crescer, ficou naquele momento da sindactilia. Estamos falando em persistência de estruturas temporárias. Olhem a imagem A. Estão vendo aí? A imagem A. Se lembram? Tinha uma ligação do intestino com a cicatriz umbilical. Tá? E essa ligação vai desaparecer. Mas na imagem A ficou um pedaço dela, que deu divertículo ileal. Olhem a imagem B, um divertículo ileal e um cordão fibroso ligando a cicatriz umbilical. Vejam a imagem C, tem um divertículo ileal com uma fístula. É uma fístula umbilico-ileal. Olha a imagem D, esquerda abaixo. Um quisto vitelino. Olhem na imagem E, um cordão fibroso. Olhem na imagem F, um cordão fibroso mesmo do anterior, só que se manteve até aquela artéria vitelina, ficou no cordão fibroso. Olhem essa menina aí, ela manteve-se, lembram? Tiroide ectópica. Eu aqui não sei se é uma tiroide ectópica ou se é um cisto tiroideu, né? Eu só estou vendo o aumentado, né? Mas pode ser uma tiroide ectópica e pode ser um cisto tiroideu. Estruturas supranumerárias. Supranumerárias. Aumentado o número. Olhem aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos em cada mão. Dá para ver que esses dedos são normais, normais que eu digo não em número, mas são normais em capacidade de movimento, de preensão, né? Essa mão com 6 dedos faz tudo que uma com 5 dedos faria, mas é uma estrutura supranumerária. Jovens, eu como obstetra, várias vezes na minha vida, eu vi mulheres com um sexto dedo tão pequenininho, era um dedinho pendurado aqui no quinto dedo, tá? Que aí o pediatra, já para não deixar a mãe ver, o pediatra já cortava aquilo. Aquele dedinho, você cortava ele na histologia, tinha um fragmento ósseo dentro, um conjuntivo pobre e tal. Então, para que deixar a mãe ver aquilo, né? Então, eu me lembro de muitas vezes o pediatra, antes de deixar a mãe fazer aquele exame bom da criança, ele fazia a retirada desse sexto dedo. Mas não é o caso do que vocês estão vendo. Vocês estão vendo, é um dedo funcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos em cada mão.
Essa polidactilia é claro, igual ao anterior, uma estrutura supranumerária. E dá para ver, indiscutivelmente, que esses 6 dedos têm funções normais. Com certeza, esse sexto dedo vai fazer preensão igual ao quinto, igual aos outros dedos. Estrutura supranumerária. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedos nesse pé, né? Indiscutivelmente, essa polidactilia, provavelmente esses dedos são normais, né? Não normais em número, mas são normais vamos dizer assim, em todos os movimentos dele. Provavelmente haverá que ter um sapato especial para esse pé tão largo, mas isso é uma polidactilia. Olhem aí à esquerda de vocês uma criança viva, à direita de vocês um natimorto, mas os dois têm a mesma patologia, uma ectopia da bexiga. A bexiga foi jogada para fora via vulva. Vocês estão vendo aqui estrofia da bexiga. É uma ectopia. Aqui a bexiga está também estrofiada porque a somatopleura não se fechou. Então, porque a somatopleura não se fechou, ali embaixo a bexiga está estrofiada. Minha gente, todas as patologias que eu mostrei a vocês são patologias, não vou dizer que são bonitas, claro que não são, mas não são tão feias. A palavra feia que eu usei não é boa. Não são tão agressivas como o teratoma. O teratoma é uma imagem realmente muito agressiva. Olhem aqui em 2 natimortos. No da esquerda tem um teratoma saindo pelo tubo digestivo. O da direita de vocês tem também o teratoma saindo pelo tubo digestivo, só que o da direita de vocês está saindo pela boca. Os dois são natimortos, né? Mas olhem que imagens feias do teratoma, da mesma forma que aqui de uma criança viva com um teratoma, né? Lembro que nessa criança viva, esse teratoma é corrigível cirurgicamente, isso na mão de um bom cirurgião plástico, nem que não seja no primeiro tempo cirúrgico, no segundo tempo cirúrgico, ele consegue resolver aquele ânus, resolver aquela genitália, né? E então, esse teratoma é corrigível. Fístulas. Fístulas. Estamos chegando ao final da nossa conversa e eu estou mostrando aqui, vou mostrar a vocês fístulas. Fístulas que ficaram na embriologia. Então, por exemplo, a imagem B. A imagem B, vocês estão vendo o reto em amarelo, deixa eu sujá-lo aqui em verde. Olha o reto em amarelo, e do reto saindo uma fístula para trás da bolsa escrotal. Tá? Olhem essas fístulas aqui, bem antipáticas. Olhem na imagem A, uma fístula que leva fezes do reto para dentro da vagina. Olhem aqui em homem, uma fístula levando fezes do reto para a uretra, que essas fezes vão sair lá pela uretra peniana. Eu me lembro, na aula de extremidades, eu mostrei a vocês, quando se formava a hipófise, nós tínhamos a neurohipófise e tínhamos a hipófise abaixo da neurohipófise. E essa hipófise tinha uma ligação através de uma bolsa de Raisky
A bolsa de Rayleigh nascia na cavidade oral e formava essa parte da hipófise. E essa ligação que eu estou sujando aqui em verde, essa ligação pode se manter erroneamente. Então, um paciente que tem uma fístula da hipófise, da adenohipófise, para a cavidade oral. Você imaginaram que complicado isso? Nasce uma criança e ninguém sabia, ninguém examinou, ninguém fez uma ultrassonografia, e nasce uma criança com adenohipófise ligada à boca. Já imaginaram a contaminação? Na hora que entrar o primeiro leite aqui, na hora que entrar o ar, imaginem a hipófise se ligando à cavidade oral, né? Então, isso é uma fístula gravíssima, mas que pode ser operada facilmente. Aqui, essa criança tem uma fístula de tireoglosso, me lembro ter mostrado. E uma coisa que pode gerar patologias embrionárias são os efeitos mecânicos. Peço que vocês ainda no imaginário de vocês, ponham agora no imaginário de vocês, um útero de uma primípara, primeira gravidez, primípara. O útero de uma primípara. Agora eu vou complicar. Vamos imaginar no útero dessa primípara tem 3 conceptos. Que alegria, trigêmeos. Mas imagine, quando eu falei útero de uma primípara, eu quis dizer um útero que nunca cresceu. Que é aquele útero da multípara, que já teve 7 filhos, aquele útero diminui, cresce, diminui. Mas eu estou falando de uma primípara que vai crescer pela primeira vez, com 3 conceptos dentro. Pode acontecer, há casos descritos na literatura mundial, que um desses trigêmeos ficou com um pé numa posição tão ruim, tão pressionado, que ele acabou fazendo um pé torto. O que eu estou mostrando aqui é um pé torto, não sei qual a origem dele, eu tirei de um livro essa fotografia, mas o que eu descrevi poderia acontecer, um pé torto numa mulher com uma gravidez, mais um tumor intrauterino. Imaginaram? Aumenta a gravidez, aumenta os hormônios, aumenta o tumor, que é um tumor hormônio dependente, e vai crescendo a gravidez, e vai crescendo o tumor, e a criança, mesmo que seja uma só, pode ficar pressionado por aquele tumor dentro do útero de tal forma que faça um pé torto. Defeitos na rotação. Vamos lá. Se lembram? Eu mostrei isso em aula, na aula digestiva, as alças saíam, depois elas retornam. E nós vimos a sequência que acontecia, rodava. Aqui, o que vai ser intestino grosso vai para cima, o que vai ser intestino delgado em amarelo vem para baixo. Tudo isso nós estudamos. Depois, isso volta para a cavidade abdominal. Esse seco com apêndice vem aqui para baixo do fígado, no primeiro momento. Tudo isso nós aprendemos. Olha, agora agora esse seco vai descer e vai lá para baixo. Tudo isso nós estudamos. Imagina agora que essa rotação seja ao contrário, tá? Então, isso aqui é uma página do livro Moore, em que vocês têm A, B, C, D, olhem aí, várias hipóteses de rotação, gerando, por exemplo, na imagem B, um volvulo, quando as alças se cruzam e se amarram. Vocês estão vendo, desde a obstrução duodenal aqui, um volvulo fazendo obstrução duodenal na imagem F, uma hérnia interna. Imagina, as alças vão por trás do peritônio e fazem uma hérnia. Olhem lá a imagem D, um quase volvulo. Então, houve uma rotação errada. Agentes infecciosos, eu falei, né?
no início da aula. Então, aqui alguns exemplos: toxoplasmose, rubéola, sífilis, citomegalovírus, doença de Chagas, varicela, tá? São patologias que levam a danos no embrião, como nós dissemos lá no início da aula. Catarata por rubéola, olha aqui, glaucoma por rubéola e as síndromes. Vocês lembram da síndrome do primeiro arco? Estão vendo essa criança? Essa criança tem defeitos no primeiro arco, olhem aqui, que dessa parte da orelha é um defeito, defeito no segundo arco, olhem aqui como está essa mandíbula, é um defeito do primeiro arco, olhem aqui na bochecha dessa criança, um nítido defeito aí, uma síndrome do primeiro arco. Se lembram da síndrome alcoólica? Alcoolismo e gestação. Eu me lembro que eu fui muito enfático nesse momento da aula, porque é uma coisa horrível você imaginar uma paciente grávida, alcoólatra, que gere, por exemplo, essa criança tem 2 defeitos, vocês estão vendo aí, a ausência do filtro do lábio, um defeito menor, não deixa de ser importante, mas um cirurgião plástico resolve esse problema. Porém, o cirurgião plástico não resolve o que vocês estão vendo em cima, quando os ossos do crânio, essa criança já nasce com os ossos do crânio fundidos, ou seja, o crescimento desse encéfalo vai ser dificultado. Olhem aí essa criança que, quando falar de fossa nasal, vocês têm que usar o singular, não é as fossas nasais, vocês têm que falar a fossa nasal, porque ele só tem uma. Se lembram de um... Isso aqui poderia ser uma sífilis, tá? Você vê assim na sífilis. Mas eu usei muito isso na aula em mãe alcoólatra. Se lembram? Esse nariz em cela e essa fronte olímpica, tá? Repito, a sífilis também dá isso. A sífilis congênita, aquela mãe sifilítica que passa seu concepto, o concepto pode nascer assim. Mãe alcoólatra, olha, coisa horrível essa imagem. Jovens, eu tentei hoje na aula rever com vocês todas as minhas aulas de patologia embrionária. Espero que a repetição dessas imagens leve vocês a gravar. Vou pegar essa aula, vou colocar em PDF, vou mandar para vocês para o AVA, e, é claro, também vou mandar para o AVA o link dessa aula para que vocês possam rever quando quiserem. Jovens, vamos agora aproveitar. Daqui a pouquinho vamos ter a aula do Alexandre, mas antes de começar a aula do Alexandre, vamos fazer alguma pergunta, tanto no escrito, no chat, quanto no oral? Alguém tem alguma pergunta? Bem, se ninguém tem nenhuma pergunta, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Professor, Oi. eu não tenho pergunta não, mas eu fiquei bem impressionada em relação à cirurgia fetal. Jovem, eu não sei se eu contei nessa turma, mas eu tenho uma experiência sobre cirurgia fetal toda especial, toda gostosa para mim como professor. Eu falei, isso já tem vários anos, eu falei em cirurgia fetal numa aula que eu dei. E passou-se o tempo e eu estava passeando nas minhas férias, eu sempre viajava, né? Que agora, nesse ano 2020, 2021, fiquei preso em casa, mas eu sempre gostei de viajar. E numa das minhas viagens, olha que coisa gostosa, eu encontrei uma ex-aluna
até da Unirio, não de Vassouras. Encontrei uma ex-aluna, eu encontrei ela no aeroporto de Paris, eu estava vindo para casa, de volta das minhas férias, com minha família, e essa aluna estava voltando de um mestrado que ela foi fazer em Paris, que agora já existe no Brasil. Mas ela foi fazer um mestrado em Paris de cirurgia fetal. E ela estava voltando para ter férias e ia voltar para Paris para fazer o doutorado dela, se não me engano, em cirurgia fetal. E essa aluna me disse: olha, professor, eu me empolguei na sua aula e decidi fazer cirurgia fetal. E é claro, para um professor, isso é muito gostoso de ver uma sequela positiva no aluno, né? Que, através de uma aula, pensou numa hipótese e um caminho maravilhoso, né? A cirurgia fetal é uma viagem que ainda é nova, não é tão velha assim, e é uma viagem para um cirurgião maravilhosa, né? No Brasil, a cirurgia fetal já nasceu e, com certeza, vai crescer muito. Imagine você pegar uma criança com lábio leporino que você viu no 5º mês e você dá para a mãe dela, ao nascer, uma criança sem lábio leporino. Imagina aquele cirurgião cardiológico que vê uma criança no 5º mês da gestação com uma patologia cardíaca e dá para a mãe, ao nascer, uma criança sem patologia cardíaca. Então, quantas patologias você pode curar com a cirurgia fetal? Algumas patologias que levariam até a morte fetal ao nascimento, que você pode corrigir, né? De modo que você agora falou em cirurgia fetal, filha, e me fez lembrar desse momento gostoso em que eu conversei com essa aluna. Mas mais alguém quer falar alguma coisa? Minha gente, então eu quero aproveitar, antes, já que a próxima aula é do José Alexandre, e vocês não terão mais aula comigo, deixar para vocês um grande abraço, deixar para vocês, se eu posso dizer alguma coisa para vocês que estão iniciando na medicina, é que a medicina é uma coisa maravilhosa. Eu já passei dos meus 50 anos de médico, mas se eu fosse reiniciar, eu reiniciaria fazendo medicina. A medicina é uma coisa que você trabalha muito, que você cansa muito. Eu vou até usar uma palavra chata, que você sofre muito. Às vezes, você, por mais que não queira, você sofre junto com o seu paciente. Mas, apesar disso, a medicina é uma profissão maravilhosa. A quantidade de alegrias que você tem são imensas. De modo que eu, em primeiro lugar, parabenizo vocês por terem decidido fazer medicina. Agora, façam muito bem. Eu acho que deve ser horrível você ser um médico ruim em volta de outros médicos conseguindo fazer diagnósticos maravilhosos e você se vê uma coisinha pobre, ruim em medicina. Nunca deixem acontecer isso com vocês, tá? É claro que sempre haverá um médico mais qualificado que vocês, mais viajado em medicina que vocês, que leu ainda mais que vocês, mas tenham vocês sempre um caminho de crescimento. A medicina é linda. Vocês vão passar o resto da vida estudando. Se agora estudam como estudantes, depois na residência vão estudar muito mais, depois no pós-residência vão estudar muito mais. Mas é um estudo que nos dá felicidade. De modo que fica aqui um abraço muito grande para vocês. Daqui a pouquinho nós vamos nos encontrar
provavelmente aí, quem sabe até eu seja o paciente de vocês. Deixa eu até contar uma coisa rápida para vocês. Eu tive um professor, um maravilhoso professor na minha medicina, no meu curso de medicina no Rio, e esse professor dizia que ele nunca reprovava aluno nenhum. E no tempo que se tinha liberdade de dar a prova que quisesse, ele dava a prova só oral. E é uma prova em que ele se divertia. Ele dava uma prova oral pública, que cada aluno fazia prova oral com ele, com a turma toda assistindo, e ele fazia perguntas até o aluno errar. E ele se divertia com isso, e quando o aluno, depois de acertar muitas questões, errava uma, ele obrigava o aluno a levantar as mãos e jurar que nunca atenderia ninguém da família dele. Ele se divertia com isso, e toda a turma se divertia, era uma farra a prova oral daquele professor. Minha gente, alguém colocou aqui, alunos agradecendo aqui, coisa boa. Minha gente, um abraço muito grande. Eu vou dar agora a vocês 15 minutos. Daqui a 15 minutos, o professor José Alexandre começa a aula dele. Eu vou interromper. Professor? Oi, pode falar? Só porque você tocou nesse assunto de atender familiar, qual o grau, assim, até que grau eu me restrinjo e até que grau eu posso começar a atender de parentesco? Olha, filha, eu não te aconselharia nunca fazer uma cesárea, né, de uma irmã, né? Essas atitudes cirúrgicas de pacientes muito queridos são, de uma certa forma, complicadas e perigosas. Eticamente não é bom que você pode até auxiliar a cirurgia de um parente seu, mas o ideal é que você, como médico, não participe eticamente de uma atividade cirúrgica. Quem sabe, numa cirurgia complicada, qual vai ser o seu nível de equilíbrio para atender aquele seu parente muito querido? Então, eticamente, vamos dizer assim, em atividades médicas como cirurgia, é desaconselhável. Agora, o que importa que você medique a sua irmã clinicamente, se você se sente competente naquela especialidade que você está medicando a sua mãe, a sua irmã, não há nada eticamente que proíba isso, né? Agora, obviamente, você neurocirurgião, operar o crânio da sua irmã, com certeza será um risco para você, eticamente, e para ela. Agora, clinicamente, não há nada demais. A menos que você atenda a sua irmã numa especialidade que você não tem competência para atender. Claro, aí é antiético. Sim, bom senso, né? É bom senso. Jovens, um abraço muito grande para vocês. E quando vocês me encontrarem, e daqui a pouco nós vamos nos encontrar na faculdade, já não serei mais professor de vocês, eu não conhecerei vocês, que a maioria de vocês tem aula com a câmera fechada e não os vi, mas se vocês me conhecerem, por favor, vamos nos cumprimentar, porque nessa época... Estou de câmera aberta, o senhor não está me vendo, né, professor? Eu estou te vendo. Aliás, Tá. outras aulas você já ficou de câmera aberta, tá? Às vezes eu nem abro achando que vocês só estão olhando o compartilhamento, os slides. Mas eu estou vendo você, sim. Mas que penas que nem todos abrem, né? E aí eu não consigo vê-los. Mas, com certeza, nós vamos nos ver pelos caminhos da faculdade, vocês vão me reconhecer, né? E vai ser bem prazeroso. Um abraço grande para vocês. Obrigada, professor. Vou desligar o compartilhamento. Obrigado, professor. Obrigado por tudo, professor. Obrigado a você, filha.